Boa noite, senhores. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica e hoje nós vamos ler Romanos 5, aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo que nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando nós tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do teu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Então, por meio de Cristo Jesus, você vê a dependência de Cristo aqui. Tudo que é conexão para ter com Deus tem que ter essa conexão com Cristo, porque é por meio de Cristo, por meio dele que fomos salvos, por meio dele que temos acesso a Deus, por meio deles que temos paz com Deus. Porque se não fosse por Cristo morrendo na cruz, muito provavelmente nós não teríamos esse acesso a Deus hoje em dia, tá entendendo? Não teríamos esse acesso a Deus hoje em dia, porque o mundo se encheu tanto de pecado que se não fosse por Cristo, e naquela época já estava o mundo em bastante pecado, que se não fosse por Cristo não teríamos chance de ser salvos e não teríamos conexão com Deus, não teríamos a via para chegar até Deus. Você vai ver muitos judeus e muitas pessoas do mundo, até as pessoas que só não entendem sobre a espiritualidade. No caso, Deus não é só espiritualidade, Deus é tudo, mas que não entendem sobre Deus, não entendem sobre o mundo como ele realmente é, que é ele jaz no maligno e que tem todo tipo de enganação para te afastar de Deus. Tem pessoas que não compreendem isso e elas não compreendem o quão necessário é, e elas nem compreendem Deus, se fosse falar sinceramente assim, elas nem entendem, né, que tipo de Deus existe. Elas falam que é só uma espiritualidade. Os judeus vão falar que o acesso a Deus é só através dos, tipo assim, de zelar, né? Aqui eu posso falar merda aqui agora, mas zelar pelas leis, né? Tem que zelar pelas leis, tem que estar seguindo todas as leis para ter acesso a Deus, né? Tem que ser um homem com muita fé, tem que ser um homem que pratique tudo aquilo que fala 613 leis e nos 10 mandamentos, né? E não é bem assim. O nosso acesso com Deus, nosso acesso com o Pai, não é através de lei, não é através de como é que eu posso dizer? Através de, sei lá, conectar assim com a natureza, conexão com o espiritual. Não, o acesso do cristão com Deus é através de Jesus Cristo. E primeiro você tem que compreender o que Jesus Cristo foi, o que ele fez e o que ele é. Jesus Cristo é tudo. Jesus Cristo, ele veio, morreu por você na cruz. E isso aqui é história real, não é história fictícia. Realmente aconteceu. Ele existiu aqui na Terra. E aí, agora que ele existiu aqui na Terra, vão tentar falar que ele não ressuscitou. Mas vão ter 500 testemunhas oculares que viram Jesus e testificaram sobre isso. Então, assim, a negação de Cristo, e não porque os ateus negam a Cristo, né? Falam que ele não ressuscitou e que
tem alguns que falam que ele não existiu, mas é claro que ele existiu e que ele ressuscitou também. O simples fato de você ter pessoas morrendo e sendo mártires, morrendo pelo nome de Cristo, já te indicaria muita coisa se não tivesse uma cegueira espiritual. Muitas pessoas têm cegueira espiritual e não conseguem enxergar isso, elas têm um coração endurecido, elas não pertencem, elas não fazem parte da comunhão com Deus ainda. Elas não entendem, não conseguem compreender. E por causa disso, muitas pessoas estão perdidas no mundo, né? E quando vão falar de Deus, não sabem explicar Deus. Também, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Muitas pessoas não conhecem a Bíblia, muitas pessoas não leem sobre a Bíblia. As Escrituras Sagradas vão falar de Deus, vão falar de Jesus Cristo, vão falar do Espírito Santo, vão falar daquilo que te conecta com o Pai, que te conecta com o Filho, né? A conexão com o Filho, que é causada pelo Espírito Santo, ela te conecta diretamente com o Pai. Então, assim, sem praticar leituras leituras bíblicas das Escrituras Sagradas, as pessoas não compreendem o que é Deus e não compreendem. Se não compreendem Deus, não vão conseguir compreender Jesus Cristo também, porque primeiro você tem que compreender o que nos criou aqui, né? Você vai ler lá em Gênesis, você vai entender. Então nós fomos criados dessa maneira, beleza. E depois, você lendo, você vai ver que começar a ter menções a Jesus Cristo. Você que não tem um coração endurecido. Você vai ler e você vai falar, poxa, isso aqui está falando algo. E aí quando você chega em Mateus, você vê que o Messias nasceu, você vê que o Filho de Maria, que veio ao mundo, é o Messias, e que ele está cumprindo com aquilo que está escrito em Daniel, com aquilo que está escrito em Isaías, com aquilo que é escrito desde Gênesis, que ele estava lá no começo e no início, e através dele tudo se fez. Você começa a compreender que ele sempre esteve conosco e que ele não quer sair de perto de você. Só que você, por se conectar com coisas do mundo, você acaba esquecendo dele. Você acaba esquecendo o que ele fez por você na cruz. Você acaba esquecendo de Cristo. Você não entende mais a Cristo, você não está mais próximo de Cristo e você não sente nada mais. Você está com o coração endurecido, você realmente está pedindo ali a Deus para poder ele te conectar com o Pai, está pedindo resposta, está querendo escutar, mas você não está escutando. Você em momento nenhum você parou para ler a Bíblia, você em momento nenhum parou para escutar o que ele está falando para você. Você não tem momento de oração, você não tem momento de leitura bíblica, você não tem momento de realmente crer naquilo que você fala, você não exerce fé, você não pratica nada da fé, você não faz nada. Então fica muito difícil assim você conseguir compreender. Isso aqui não é dogma, isso aqui não como é que fala? Eu querendo te impor algo, é eu te apresentando. Bom, eu te apresento Cristo. Cristo, ele veio por você, morreu na cruz por você e ele está agora te dando o caminho para você chegar até o Pai. Basta você ser firme, forte e fiel a ele para poder você seguir por esse caminho e confiar plenamente nele, em Cristo Jesus. E você vai falar com a sua boca que você aceita Cristo Jesus e que você quer que ele te guie pelo caminho estreito da porta difícil ou do caminho difícil da porta estreita, para que você conheça o Pai verdadeiramente através de Cristo. Mas isso só vai ser possível se você se permitir, né? Se você se permitir ter fé, se você se permitir ser desafiado, se você se permitir crer, se você realmente for buscar entender, porque o meu povo perece porque ele falta conhecimento e do muito saber. Do muito saber como é que é? Meu povo perece porque ele falta conhecimento e muitas pessoas não conhecem a Deus. Então eu te convido a conhecer a Deus, te convido a conhecer Jesus Cristo. E você viu com o que Paulo falou em Romanos 5, que é: por meio de Cristo nós temos a comunhão com o Pai. Por meio de Cristo nós temos a nossa união, e se não fosse por Cristo nós não teríamos a chance de nos unir com o Pai. E através de um homem o pecado veio ao mundo, mas através de um homem que em toda a sua glória tirou o pecado do mundo, o pecado daqueles que são salvos, o pecado daqueles que vão crer verdadeiramente. O pecado deles são limpos e tem a renovação da vida, né? Que seria o arrependimento verdadeiro. E agora você vive na verdade, você vive na fé. Você vive na fé em Cristo Jesus, que Deus mandou e nos mostrou que nos ama quando Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Então assim, Cristo não morreu por você
sendo salvo, você sendo justo, ou você sendo um cara certinho. Cristo morreu com você ainda morto e você cheio de pecado. E Cristo, morrendo por você ainda morto e cheio de pecados, só mostra o amor que ele tem por ti, o quanto ele quer que você venha para próximo dele e quantas chances ele está te dando para você crer nele. Então assim, aceite Jesus Cristo, fale com a sua boca que você crê verdadeiramente no Filho do Pai, que você crê verdadeiramente no Filho do Homem, exerça com a sua boca as palavras, diga com a sua boca as palavras: eu creio no meu único e suficiente Salvador, que veio por mim, morrer na cruz e morreu pelos meus pecados para me santificar, para me lavar, para me limpar, para que eu tivesse uma vida nova, para que eu pudesse me arrepender e vivesse novamente, vivesse verdadeiramente. Queria viver é eu viver como ele, viver imitando a ele, viver é Cristo, morrer é lucro. E através disso, hoje eu creio verdadeiramente em Cristo Jesus e aceito a minha cruz, aceito seguir a Cristo Jesus. A partir de hoje e agora, eu vou tomar minha cruz todos os dias e vou seguir verdadeiramente a Cristo Jesus, e eu vou realmente me ajoelhar, eu vou chorar se tiver que chorar, eu vou gritar, eu vou fazer tudo aquilo que é necessário para poder servir a Cristo Jesus. E eu aceito o Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador, o meu único, aquele que voltará por mim para me salvar, que voltará em meio às nuvens com um exército de anjos para poder me salvar e destruir aqueles que não o aceitaram, aqueles que não querem, aqueles que pensam que tá bom essa vida aqui, eu não quero nada, e não entenderam ainda a verdade. E eu realmente não consigo compreender porque que essas pessoas não querem entender, né? Infelizmente é uma ignorância causada pelo pecado, ou pelo pecado não, uma ignorância causada pelo maligno, porque se fosse pelo pecado ninguém seria salvo, nem eu estaria aqui. Mas eu me arrependi porque eu realmente entendi que eu era pecador, e muitos não entendem, muitos não querem entender que são pecadores, né? Acham que a moral é superior a Deus, né? Que você só basta ser moralmente legal, que é suficiente para agradar as pessoas e isso vai te salvar. Eu acredito que só um caminho leva até Deus, que é o caminho que está em Cristo Jesus. Amém.